Cara, vendo aqui, tá muito estranho. Você todo agasalhado, eu de short e de blusa. Põe um casaco aí, pô. Rodrigo, Uma touca, não tem nada. não. Um Uma cachecol. touca? Uma touca? Fala, estudiandos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Zé, sou da equipe Estudiando EAD Preparatório Responsável, que te ajuda com a documentação aí do Brasil até o tão sonhado curso de medicina aqui na Argentina. Nesse vídeo aqui eu trouxe pra vocês uma pessoa especialíssima pra mim, que na verdade também é muito especial para Estudiando, que é uma professora. E não é uma professora de uma matéria, é professora de duas matérias. Ela sabe tanto a cara toda. Ela é professora de matemática e ela é professora de biofísica. Tem um histórico aí impecável em matérias de exatas. Mas se apresenta aí pra galera que não te conhece. Olá, pessoal. Meu nome é Carla. Como o Zé já disse, sou professora aqui da Estudiando. Oi, Carla. Aqueles alcoólicos ao nome. Sou professora de matemática e de biofísica aqui da Estudiando. E hoje vim aqui responder algumas perguntinhas do Zé pra vocês. Tá, pra começar, quantos anos você tá aqui na Argentina? Eu estou aqui na Argentina desde fevereiro de 2017. 17, 18, 19, 21, 22, 5 anos. 5 anos. Mas agora pra dar aquela carteirada, tu tá em que ano de medicina? Tô no 5º ano de medicina. No 5º ano de medicina. Sim. Tu fez o terceiro e o quarto Em um ano. em um ano só. Sim, no ano passado. Foi tranquilo, né? Foi um ano assim muito de boa. Não foi tranquilo, mas foi possível. Deu pra fazer. Deu pra fazer. Foi feito. E pra você, depois que você passou esse um ano fazendo o terceiro e o quarto junto, o que você tira disso? Eu tiro que quando a gente coloca metas pra gente, a gente tá disposto a pagar as consequências dessas escolhas, que é possível fazer as coisas. A não ser que passe algumas coisas que não tem como a gente prever no caminho. Porque, por exemplo, além do componente esforço, metas, eu tive sorte, porque não faleceu ninguém da minha família, porque eu não fiquei doente. São uma série de fatores que combinaram e concordaram para que eu pudesse alcançar a minha meta. Então é isso que eu tiro pra qualquer coisa que a gente decida fazer na vida. O componente sorte tem que estar também. Porque não seria a mesma coisa, digamos, que eu tivesse estabelecido essa meta, tivesse buscado todos os meios para poder cumpri-la e, por exemplo, falece a minha mãe. Ou, por exemplo, eu fico doente. Não sei, me dá um apendicite, por exemplo. Tu não tem controle, daí tu não consegue estudar. Exato. Então, eu acho que pra qualquer coisa que a gente decida na vida tem que ter um pouco de equilíbrio entre essas coisas. Agora, tu que tá no 5º ano, e pra galera que vai começar o primeiro, ou tá aí indo pro segundo, qual é a dica que você dá? A primeira dica que eu dou, que eu acho que eu gostaria de ter escutado, né, quando eu estava no primeiro e no segundo ano, é que por mais que pareça que está muito longe, por mais que pareça que é impossível... Porque 5º ano é uma parada que parece estar muito distante, né? Tipo, se formar parece que, nossa, tá muito longe ainda. Não, eu lembro que quando eu tava no primeiro ano, né, cursando anatomia, histologia, eu chegava na faculdade e via a galera de Ambo. E aí eu falava, caramba, falta tanto pra isso, olha, eles estão quase se formando já estão no ciclo clínico. E aí, em um piscar de olhos, tava eu lá já com... Cara, eu ia te falar isso, parece que foi ontem que eu te conheci, que você tava, tipo, no segundo, você é a Dani. Eu tava no segundo. Parece que foi ontem. A Dani também. Não, é que realmente, se eu for lembrar de coisas de fisiologia, por exemplo, quando eu tô cursando as matérias agora, eu falo, caramba, nem faz tanto tempo. Foi no ano retrasado. Sim, claro. Mas passa realmente muito, muito rápido. A gente sabe que a maioria das pessoas acaba reprovando o primeiro ano. Tu reprovou o primeiro ano? Eu não reprovei alguma matéria? Ano, mas eu fiz o primeiro ano em 2 anos. Em 2 anos? Sim. Porque aí tu optou por fazer anatomia e depois fazer isto e embrio, ou o que rolou aí? Claro, o que aconteceu? Como eu acho que acontece com a maioria das pessoas, eu tive certa dificuldade pra poder aprender qual seria a melhor forma de estudar. E como aproveitar melhor o meu tempo. É o que pega muito o primeiro ano. Claro, porque é tudo diferente. Eu lembro que eu cheguei na primeira aula de anatomia pensando que iam me dar uma aula. Ou falar, olha, tem que... Isso aqui é um músculo. Não. Isso aqui é... E não. Esse osso se chama tal coisa. Exato, Tadinha. Eu pensei que seria isso. E aí, quando eu cheguei, a ajudante, né, que aqui é como se fossem os tutores. A gente não tem professores no prático, senão são os ajudantes, como se fossem tutores, né, como eu já disse. Falou, mano, pessoal, vamos olhando aí o preparado, que é o cadáver, e aí eu volto pra fazer perguntas. Aí eu... que diabo? É muita inocência. Aí eu, gente, que aula? Como assim? Ela vai voltar pra fazer perguntas?
E aí, totalmente perdida. Depois com histologia e embriologia, como a minha primeira aula do primeiro ano foi de anatomia. Então foi essa experiência. Foi já esse PAC. Exatamente. Então eu não recomendo isso, obviamente, as pessoas, principalmente alunos do CBC, quando você for entrar no primeiro ano, já vai olhando nos grupos de primeiro ano o que você pode fazer, o que você tem que fazer, pra não acontecer como aconteceu Não chegar comigo. muito cru. Até porque naquela época, pelo que eu pouco me lembro, assim, não tinha tanta informação também, não tinha tanta gente passando tanta informação, sabe? As blogueiras, não tinha tanta blogueira Claro. de primeiro ano que falasse, tu vai chegar, vai acontecer isso. Claro, isso é verdade. E acaba que a gente realmente chegava meio cru, assim. Sempre já entrar em vários grupos, porque nesses grupos as pessoas vão falando as experiências, vão falando como facilitar as coisas, até mesmo em relação a provas, o que é mais tomado, pra onde se direcionar, porque eu não tinha em conta tudo isso. Então, eu chegava em anatomia, eu via lá o que entrava, a bibliografia, o que entrava naquela aula, certo? Tinha lá, digamos, entre tais coisas. Aí eu pegava o livro e falei, tá bom, deixa eu ver quanto é tudo isso. Era uma barbaridade. Eram, assim, 30 páginas. E eram 30 pra aquela páginas, aula. Pra aquela aula. Eram umas 30 páginas e não era que você tava lendo um gibi. Eram 30 páginas De muito muita texto. coisa, muito texto, muita coisa difícil. Então eu começava a ler e falava, caramba, e eu tenho que ler isso aqui em 2 dias. Porque depois eu tenho que estudar pra histologia, tenho que estudar pra biologia. Então já no início pra você foi uma opção clara de fazer histologia e êmbrio no próximo ano? Não, eu não decidi isso já de entrada. Eu comecei a fazer anatomia. Me deram tudo que eu não escolhi, basicamente. Me deram as cátedras que eu não escolhi, os horários que eu não escolhi. Porque eu lembro que falavam, né, que a anatomia na cátedra 1 era melhor que a cátedra clínica e que na cátedra 3 era pior porque era a cirúrgica e que lá os ajudantes eram ruins, que era difícil. E aí eu escolhi a cátedra 1 de anatomia, obviamente. A gente já tá numa desvantagem chegando aqui sem saber nada. Ainda quer colocar mais dificuldade no caminho? Não, vamos pra um negócio um pouco mais tranquilo. Claro, e depois em relação à histologia e embriologia, eu também lembro que falavam que a cátedra 3 era mais tranquila, de histologia e embriologia. E te Hoje assignaram em pra dia, outra? Me deram a cátedra 1. Que essa era quadrimestral. E isso, já não sei se tá bem assim. Principalmente a cátedra 3 de histologia e embriologia, eu acho que hoje em dia ela tá mais difícil que as outras. Isso já vai mudando de acordo com o tempo. Por isso que eu vou dizendo, sempre... Consulta a galera que tá. Exatamente. E do ano Entra passado. nos grupos. Exatamente. Muito importante. É muito importante. Pra você sobreviver à carreira, é crucial, digamos, Você estar ter contato com a galera. localizado em tempo, espaço e lugar pra poder, digamos, se tornar mais fácil. E aí, quando que foi esse momento que você decidiu pegar isto e êmbrio e deixar pro próximo ano? Primeiro que no Brasil a gente já tem um costume que, tipo, 1 ano de curso é 1 ano. Você não estende pra 2. É muito difícil no Brasil, tipo, alguma coisa acontecer de você aprovar e fazer 1 ano mais. E aí você tem que convencer a família que é normal, tipo, você pegar que são 2 matérias muito densas, muito fortes, e você separar elas, tipo, vou fazer isso aqui esse ano, e no próximo ano eu faço essas outras matérias. Quando que foi esse momento pra você? Esse momento foi... Porque o que acontece? Eu fiz o primeiro... Eu fiz na cátedra 1 de histologia e embriologia, eu comecei com histologia, porque é quadrimestral. Porque nas outras cátedras é 1 semana embriologia e 1 outra semana histologia. Então eu comecei com a rotação de histologia. E aí quando eu comecei com histologia, eu fiz a primeira parcial, provei, e aí fui pro primeiro parcial de anatomia. Era locomotor, meu primeiro parcial oral. Eu nunca na minha vida tinha desaprovado nada. Nenhuma nada. matéria no colégio, Não, nada. é que realmente, e as minhas notas eram sempre as mais altas. Então, eu nunca tinha desaprovado, então eu não estava acostumada com o desaprovar, e eu não estava acostumada nem com tirar nota baixa. E aí, Nossa. eu nem vi quanto me colocaram, mas eu fui pra primeira prova e me tomaram. A parte prática da prova de locomotor. Então já foi um oral. Foi oral. E a primeira prova que eu tinha feito foi a de histologia, era a múltipla escolha. Aprovei. choice. Em resumo, desaprovei a prova de locomotor, de anatomia. Foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande porque, pela questão... Foi até por uma questão mesmo de... Não sei se é egocentrismo, porque eu não estava acostumada a desaprovar ou a tirar uma nota baixa. E aí... desaprovei. E já no primeiro ano? No primeiro ano, minha primeira prova oral, eu fiquei bem mal mesmo. Foi a minha primeira curtida, assim, da faculdade, vendo que as coisas não eram bem como eu pensava, que tinha algo que eu tava fazendo errado. E eu já trabalhava. Desde que eu cheguei, desde quando eu fazia o CBC, eu fazia matemática e já dava aula de matemática. Porque eram coisas
que eu já sabia. Então eu não consegui conciliar, eu disse. Essa semana, quando eu desaprovei a anatomia, foi bastante complicado. Eu disse, eu tô com medo de perder tudo, porque 2 semanas depois eu tinha biologia. Porque vem uma coisa em cima da outra, é uma prova em cima da outra. E eu tava estudando biologia, não é que eu deixei totalmente de estudar biologia pra poder estudar anatomia. Não, eu estava em dia com o conteúdo. Só que foi uma situação onde eu me senti muito mal. Eu disse... Pessoal, como esse vídeo aqui ficou muito largo, a gente dividiu ele em 2, ou até mesmo 3, provavelmente. Então, é só você ir pro próximo vídeo e entender mais dessa história da Carla no primeiro ano de medicina da faculdade na UBA. Nossa, corta o final, porque eu fiz eu não entendi muito. Eu fui fazer um joia e eu fiz um... Eu não sei se eu fiz um ganso.